Olá, amigos, traders e investidores. Sejam bem-vindos ao canal Quant Investimentos. Meu nome é Daniel e hoje eu vou trazer para vocês mais uma estratégia para se operar swing trade. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu tenho gravado com várias estratégias lucrativas comprovadas através de backtests, onde eu trago uma análise detalhada do backtest feito em cima de cada uma dessas estratégias durante o período de 5 anos. E a estratégia de hoje é uma estratégia chamada 3 barras high-low. O título original dessa estratégia é 3 Bars High-Low System, tá? Que eu traduzi aqui para 3 barras high-low. Essa estratégia foi desenvolvida pelo Larry Williams, que é um dos traders mais famosos do mundo, né? Que conseguiu ganhos absurdos aí há alguns anos atrás no mercado. E é uma estratégia do tipo de volatilidade. O que quer dizer uma estratégia do tipo de volatilidade? São estratégias que têm alta taxa de acerto, mas um baixo payoff. Ou seja, a relação entre a média de ganhos e lucro, a média de ganhos e a média de perdas, ela é baixa, mas isso é compensado pela alta taxa de acerto. O operacional dela é um operacional bastante simples, tá? A entrada se dá na média móvel, simples, tá? Aritmética. Média móvel de 3 períodos das mínimas. Isso aqui tem que ficar atento, não é a média móvel do fechamento do candle, é a média móvel das mínimas do candle. E o alvo é a média móvel, também de 3 períodos, das máximas, tá? Daí vem o nome high-low do sistema. E a gente vai colocar um filtro aqui, que vai ser a média móvel, simples, aritmética, novamente, de 20 períodos ascendente. Nós só vamos entrar na operação com a média de 20 ascendente. Se tiver de outra forma, nós não entramos. Neste slide nós podemos ver a configuração do setup. Então, primeira coisa, o filtro ele tem que permitir a entrada na operação, que no caso é essa média móvel de 20 períodos, essa verde aqui embaixo. Ela tem que estar ascendente, ou seja, apontando para cima. Então, nós já temos aqui um filtro permitindo a nossa entrada na operação. Aí nós aguardamos então o sinal. O sinal é quando o preço tocar na média móvel simples, média móvel simples de 3 períodos das mínimas, que é essa linha vermelha aqui, ok? Então nós tivemos então esse candle verde, o segundo, o terceiro, o quarto. No quinto candle, esse candle vermelho, o preço desceu e tocou a média aqui. Aqui nós vamos entrar na operação. De forma geral, a gente sempre vai deixar nossa ordem nessa linha vermelha, tá? Para comprar. Então, nossa ordem já estaria aqui. Aí o preço abriu cá em cima, foi caindo, caindo, caindo. Quando tocou aqui na média, pegou nossa ordem. Aqui então foi a entrada da operação. E a saída da operação é a média das máximas. 3 períodos das máximas, que é essa linha verde mais no alto, acima. Então, assim que a gente entrar na operação, a gente vai colocar a ordem de venda aqui em cima na média. Aí passou mais um dia, nossa ordem de venda está aqui. Passou o próximo dia, nossa ordem de venda está aqui em cima. Tivemos um outro dia aqui, a gente vai descer a nossa ordem de venda aqui para baixo, porque ela vai acompanhar essa média aqui verde, que é a média das máximas, de 3 dias, 3 períodos, tá? Passou mais um dia, o preço começou a subir, e nesse dia aqui, logo na abertura, já abriu acima da média de 3 períodos aqui. Então aqui vai ser o encerramento da operação, tá? Então a gente sempre entra nessa média aqui de baixo, e nossa saída a gente vai colocar na média de cima. Então a gente sempre vai colocar nossa ordem nessa média aqui de baixo e nossa saída na média de cima, sempre respeitando esse filtro aqui, que é a média móvel de 20 períodos de forma ascendente. Quando ela virar para baixo, a gente para de operar esse ativo, tá? A gente só vai operar enquanto ela estiver virada para cima. É bastante simples, é uma estratégia que dá muitas entradas, fica pouco tempo na operação, é que ele ainda chegou a ficar 5 dias, mas normalmente fica bem menos do que isso, às vezes 2, 3 dias já encerra a operação. Neste gráfico, nós temos o backtest dessa estratégia aplicado em todas as ações do índice Bovespa. São os mesmos parâmetros que eu uso em todos os vídeos, tá? R$ 100.000 iniciais, tá? No capital teórico, aplicando em cima de 5 papéis do Ibovespa. O papel que dá entrada a gente entra com 20% do capital total. Encerrou a operação, a gente pega aquele dinheiro e entra de novo no próximo papel que dá entrada, só operando papéis do índice Bovespa. E o backtest, o resultado do backtest foi essa curva de capital aqui. Tá? Só pela curva, antes de olhar outros parâmetros, a gente consegue perceber bastante coisa. Essa curva, ela me lembra muito a curva do EFR2, tá? Por quê? Porque até este pico aqui,
que foi no início de 2020, em torno de janeiro, mais ou menos, ela era uma curva maravilhosa, tá? Um ganho de capital assim, muito expressivo, chegou aqui a quase 580 mil reais, os 100 mil iniciais, em apenas 5 anos, tá? Pouquíssimas estratégias conseguem ser tão lucrativas quanto essa, praticamente sem drawdowns. Os drawdowns aqui foram mínimos, tá? As quedas aqui vocês podem perceber que foram mínimas. Então, essa curva aqui realmente é uma curva assim, que é o sonho de qualquer trader, tá? O problema é que justamente essas estratégias que costumam ser as mais lucrativas, quando vem uma crise, igual veio aqui, ó, março, essa queda aqui, ó, foi em março de 2020. Olha o resultado. Nós tivemos, olhando assim, né, por alto, mais ou menos metade do capital que foi ganho, perdido, né? Ou seja, aproximadamente aqui metade do que foi ganho ao longo de 5 anos, nós perdemos em um mês. Então, o que a gente pode observar de uma estratégia como essa? É uma estratégia boa, tá? Para se investir, mas tem que tomar muito cuidado com isso daqui, tá? Eu não recomendaria ninguém colocar todo o capital somente numa estratégia dessa. Porque na hora que vir o drawdown, imagina que o camarada começou a operar essa estratégia justamente nesse topo aqui, ó. É impossível saber onde a gente está. Ele poderia ter entrado aqui ou aqui. Tá? Não existe uma bola de cristal que vai prever a crise para mostrar para ele que uma queda dessa está próxima, tá? Não tem como saber. Se o cara entra com todo o capital que ele tem na bolsa, usando só essa estratégia, justamente nesse pico aqui, logo de cara, ele perde metade do capital. Então, assim, para operar essa estratégia, é necessário um bom gerenciamento de risco, é necessário um cuidado maior. Tá? Ela é lucrativa, mas tem que ter um bom gerenciamento de risco para saber lidar com esse tipo de situação aqui. A gente vai ver que selecionando os melhores papéis, a gente consegue diminuir isso daqui. Mas a gente sempre tem que levar em consideração, principalmente quando estiver comparando estratégias, essa curva média aqui, que é uma curva sem seleção de papéis. Aqui eu trouxe um gráfico novo. Esse gráfico mostra o resultado percentual mês a mês durante todo o período de backtest. A gente pode ver aqui que essa estratégia ela é lucrativa na grande maioria dos meses. Teve alguns meses ruins, né? Aqui chegou em torno de 10% de prejuízo, aqui quase 10%, mas a grande maioria foram meses positivos. E a mediana desse resultado aqui foi de 3,93%. Isso aqui está em percentual, tá? 3,93%. Isso aqui foi a mediana durante 5 anos. E aqui nós podemos ver março de 2020 o prejuízo, né? Foi quase 50% de prejuízo em apenas um mês. É uma estratégia boa, tá? Bastante lucrativa, mas a pessoa tem que estar ciente que se ela pegar uma crise, o drawdown é muito alto, tá? Semelhante a outras estratégias de volatilidade que eu já apresentei. O EFR2 tem uma curva muito parecida, o máximas e mínimas também tem uma curva parecida. Todas essas estratégias de volatilidade, elas têm esse problema. Em geral, elas dão mais lucro, mas elas sofrem mais também em momentos de crise. Em um momento de alta queda, com alta volatilidade no mercado, quando você tem uma queda com volatilidade alta, elas são as estratégias que mais sofrem. Aqui nós temos a análise da estratégia, com os detalhes, backtest, que foi realizado dia 30/9, período de 5 anos, capital inicial de 100 mil, capital final 452.475, ou seja, um lucro líquido de 352%, taxa de acerto 72%, como eu disse, estratégia de volatilidade costuma ter alta taxa de acerto, payoff 0,54, ou seja, quando ganha, ganha metade do que quando perde. Isso que significa um payoff desse. Drawdown de 45%, eu já comentei a respeito. Fator de recuperação 7,8, um fator bom. Expectativa matemática 0,11. Neste gráfico, nós temos todos os papéis que compõem o Ibovespa operados isoladamente. E a gente pode ver que essa estratégia se comporta muito bem com a grande maioria dos papéis. Provavelmente essa foi a estratégia que deu lucro no maior número de papéis até hoje, tá? A gente pode ver aqui que menos de 10% dos papéis deram prejuízos utilizando essa estratégia. Então, para quem gosta de estratégia de volatilidade, realmente essa é uma das melhores escolhas. Neste gráfico eu trouxe aqui o backtest apenas com os 20 melhores papéis, ou seja, dessa lista eu selecionei os 20 papéis que deram mais lucro, tá? Os 20 mais lucrativos, e fiz um backtest operando somente esses papéis. O resultado da curva foi esse daqui. Então a gente pode ver aqui que aquela queda enorme que tinha em março, ela se tornou apenas um detalhe nessa curva de capital, né? Uma curva que chegou aqui mais ou menos a R$ 1 milhão.
uns 900% de lucro em apenas 5 anos. E aqui nós temos as duas curvas comparadas. A curva laranja é a curva com os 20 papéis mais lucrativos e a azul com todos os papéis do Ibovespa sem nenhum tipo de seleção. Tá? Quando a gente seleciona os 20 melhores papéis, geralmente o nosso resultado ele fica dentro dessa faixa aqui, ó, entre os papéis mais lucrativos e a média dos papéis. Aqui nós temos os detalhes dos 20 melhores papéis. O lucro foi de 877%, taxa de acerto um pouquinho melhor, melhorou bastante o payoff, o drawdown continua baixo. Nestes casos, o fator de recuperação e a expectativa matemática sempre ficam muito altos, né? Porque a gente selecionou os papéis mais lucrativos. Bom, e por fim eu trouxe aqui, como sempre, os 20 melhores papéis, 20 melhores no sentido de os 20 papéis mais lucrativos, que são os papéis que performaram melhor durante esses últimos 5 anos. Tá? Temos todos os detalhes aqui, taxa de acerto, payoff, fator de recuperação de cada um deles. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado mais dessa estratégia. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários, vou ter o maior prazer em responder, ok? Muito obrigado e até mais.